Assim está a cidade do México, faltando um dia para o início da Copa do Mundo. Está desmoronando, está caindo aos pedaços, os protestos estão destruindo a cidade ou é apenas segurança para garantir o bem-estar de todos? Vamos ver. Como você já deve saber, há poucos dias da inauguração da Copa do Mundo, houve muitos protestos no México e isso destaca a instabilidade política que existe no país. Isso dividiu o país. Tem gente que diz que não precisamos de futebol e tem gente que diz para não estragar a Copa do Mundo, que é uma das poucas coisas que temos. Por exemplo, veja este anúncio que está no Facebook, que mostra todas as manifestações como um calendário que estão programadas para o dia 11 de junho. Entre as pessoas que se manifestam estão trabalhadores da saúde, organizações camponesas, trabalhadores do transporte, PMX e, a mais importante, trabalhadores da educação. E todos vão sair de diferentes pontos da cidade, como você pode ver aqui. Tem uma que é das Mães Buscadoras. Essa eu apoio. Não me interessa de que lado você está. Não me interessa se você apoia a Copa do Mundo ou apoia os manifestantes. Mães Buscadoras, eu apoio elas acima da Copa do Mundo e acima dos turistas. Antes mesmo do vídeo começar, já deixo isso bem claro. Mães Buscadoras têm todo o meu apoio. Mas não vamos focar nisso, vamos focar nessas aqui embaixo. A sempre. E muitas pessoas me disseram, é que você se acha o reina da opinião, acha que sabe tudo. Não, mas esse é um tema muito complicado. E embora eu dê minha opinião, não me acho o líder de opinião. Mas o que vou fazer é passar o microfone, vou entregá-lo aos dirigentes da Sempre. Alguém que possa nos explicar para que possamos ver, do ponto de vista deles, o que está acontecendo aqui. Assim, eu não digo nada para vocês, não imponho minha opinião, não digo, eu estou certo e você está errado. Eu simplesmente cedo o microfone a um dos líderes desse movimento e você pode decidir de que lado está. E só no final do vídeo eu dou minha opinião. Que tal? Sim? Estamos combinados? Mais ou menos? Vamos lá. Uma pergunta muito difícil se me permitem. Li nos comentários da primeira publicação que fiz sobre esse assunto, muitas pessoas disseram: eu apoio a luta deles, apoio as reivindicações, mas não apoio os bloqueios. Então, que resposta podemos dar para eles? Infelizmente, como trabalhadores e trabalhadoras da educação, não. O governo simplesmente não nos deixa outra opção a não ser nos manifestarmos, sabendo disso. Sabemos disso, pois viemos para isso. Que parte da população não vai concordar com o que fazemos. Mas outro setor da população vai concordar. O governo não entende pelo diálogo, só entende pela força. E sim, isso fica claro, e sabemos que de certa forma afetamos um determinado setor. Mas neste caso nosso foco também está em afetar o setor empresarial. E basicamente não somos os únicos como professores e professoras que afetamos de certa forma a população, não só do estado do México, mas também de outros lugares. Além disso, os transportadores comentam que amanhã vão se juntar à luta do povo e vão fazer bloqueios. Ou seja, há outro setor que está se somando. E mais, ao invés de falarem um monte de coisas, deveriam se solidarizar conosco para que o problema fosse resolvido muito mais rápido do que poderíamos imaginar. Isso se chama solidariedade popular com os trabalhadores e trabalhadoras dos diferentes setores. Porque a culpa, deixo claro, não é nossa, é do governo. E aqui eu vim a pegar o VLT para ir ao Estádio Azteca. Seria a primeira vez que pego esse trem. Nunca tinha pegado, queria meio que estrear, né? E chego aqui e ele está fechado. Que os professores ocuparam. Vejam, aqui não há acesso e está sendo vigiado. E todas as pessoas estão procurando outras alternativas. Agora, fechar um trem leve? Ou seja, apoio o direito de todo ser humano ao direito de protestar, de se manifestar e de se expressar livremente. Toda causa que busca uma mudança, todo sindicato que busca uma mudança, precisa do apoio da população. E quando você bloqueia a infraestrutura crucial para essa população, causando incômodo para eles, fica muito mais difícil que apoiem sua causa ou tenham empatia por você. Em que momento deixa de ser o exercício do direito de protestar e passa a ser um bloqueio de infraestrutura pública? Ou seja,
onde você traça a linha entre seu direito de protestar e violar a lei bloqueando infraestrutura pública. Vamos ver quem pode me ajudar aí? Já até colocaram a placa que diz Light Rail, já está em inglês. Caramba, vamos ver o que nos dizem. Em toda a linha é autoatendimento? Mas por que, senhorita? Por causa da manifestação. De quem? De nós mesmos. Que vão se manifestar na sua casa. Poxa, caramba, que vão para a casa de quem está incomodando eles. O que a gente tem a ver com isso? A gente tem que... Bom, obrigado. Por que digo que é culpa do governo? A senhora, quando estava em campanha, disse que revogaria a lei do ICSST de 2007, que revogaria a reforma educacional de 2019, porque ela entendia que eram resultados de uma política neoliberal, estrutural, e que ela não era neoliberal. Então, por meio deste espaço, pede-se que ela assuma o compromisso e a responsabilidade que assumiu em determinado momento enquanto estava em campanha. E que agora, sendo presidenta, não se esconda dizendo que não pode fazer, porque se ela disse isso na campanha, é simples e fácil. Sim, é possível, mas ela não quer fazer. E por que ela não quer fazer? Porque quem manda no país não é a classe política, é a classe empresarial. E obviamente não quer afetar os interesses da classe empresarial, embora prejudique os trabalhadores e as trabalhadoras. Porque não é a mesma coisa ser um empresário milionário que tem um monte de dinheiro do que ser um trabalhador cujo salário quinzenal pode variar entre 7.500 pesos, 8.500 pesos até 7.000 pesos. A gente afeta a população, entendemos a situação do incômodo, mas deixo claro, não temos outra opção. Em vez de nos julgarem, deveriam se unir à luta coletiva pelo setor para que todos fossem beneficiados. Coma! Isso nos leva à pergunta: precisamos mesmo de futebol? O México precisa de futebol agora, do jeito que as coisas estão? Algum país precisa de futebol? Países como Noruega, Suécia, Dinamarca, Canadá? Sim, né? Que eles tenham o futebol deles, mas o México com tantos problemas? Aqui nos dividimos. Alguns dizem, agora não há nada a comemorar. E que bom que estão acontecendo protestos às vésperas da Copa do Mundo, para que a gente tome consciência e o mundo saiba como está o México, que não fiquem nessa ilusão falsa de que o México está muito bem e que os mexicanos estão felizes. E por outro lado, tem aqueles que dizem, é que isso é motivo de orgulho, estamos aos olhos do mundo, todos estão nos vendo, somos populares no mundo. Este Estádio Azteca, assim como você vê, não é o mais tecnologicamente avançado, não é o mais moderno, o mais luxuoso, mas é o único no mundo que já foi anfitrião de 3 Copas do Mundo. Todos os estádios, o mais moderno do Catar, o de Las Vegas, os estádios mais caros do mundo, têm inveja dele, gostariam de ter o privilégio de terem sido anfitriões da Copa do Mundo 3 vezes. Só o México tem esse título. E esse estádio nos define, mexicanos, de forma literal, ou seja, não é o mais sofisticado e caro do mundo, mas sim o mais trabalhador, o que mais contribuiu e o que mais se esforçou. E o que é bem popular no mundo, é assim que esse estádio descreve a nós, mexicanos. Agora vamos voltar à pergunta. O México está dividido em 2. Precisamos de futebol ou de consciência social? Ou seja, os caras que estão nos protestos agora estão dizendo, olha, nem todo o México é perfeito, temos todos esses problemas. E tem as pessoas que se opõem a eles, que estão dizendo, ei, cala a boca, deixa a gente ser feliz, deixa a gente comemorar, deixa o mundo vir ao México, ver tudo o que temos para oferecer, porque há muitas coisas muito positivas sobre o México, e isso é inegável. Mas ao mesmo tempo, se essas pessoas veem a oportunidade de que suas demandas sejam ouvidas, então que aproveitem. Mas ao mesmo tempo, temos milhões de turistas que vão vir e vão acabar tendo uma experiência ruim ao ver todos esses bloqueios e protestos. Então, o que fazemos? Qual é a resposta certa? Para quem damos razão aqui? Para os manifestantes ou para os fãs de futebol? Para os turistas que querem vir aproveitar? Ou para quem vê a chance de exercer sua liberdade de protestar? Qual é a resposta aqui? Eu te dou minha opinião. Podemos fazer as duas coisas.
Podemos ser os anfitriões do mundo para que venham e vejam que o México é um país único no mundo. E também podemos aproveitar a oportunidade para chamar atenção para o fato de que no México há muitos problemas. E temos que nos unir, ter empatia por todos e lutar por um país melhor, sem destruir a infraestrutura de transporte que vai levar turistas, jogadores e mexicanos igualmente. Qual o nome da sua organização? Falei errado antes. Desculpe, falei errado porque não estava informado. Mas o chefe vai me corrigir. Como se chama a organização? Bem, o que é a Coordenadora Nacional dos Trabalhadores da Educação? Que seria na sigla CENTE, para não ser CNT. A organização se encarrega de acumular forças no apoio aos integrantes que são membros da Coordenadora Nacional dos Trabalhadores da Educação, porque nesse caso haveria uma diferença. CENTE e CENTE, entendendo que o S com CENTE é como se fosse o S da serpente. Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Educação e a Coordenadora, neste caso com o C de Xingona, que é quem se encarrega de lutar pelos direitos dos trabalhadores da educação. Quando o Sindicato Nacional dos Trabalhadores faz o oposto, é importante entender a diferença entre sindicato e coordenadora, que o Sindicato Nacional está a serviço do sistema político-empresarial deste país e faz o trabalho sujo para o sistema, traindo os professores em decisões que são tomadas e que, obviamente, acabam prejudicando os trabalhadores. Pensando em dois problemas que são centrais, a reforma educacional e a lei do IST de 2007, se alguém pensa que são duas coisas simples, absolutamente não são. Ou seja, o trabalhador ou a trabalhadora pode ser demitido sem nenhum problema pelo formato de lei que a reforma educacional utiliza. Então, o que se perde com a reforma educacional para o trabalhador ou trabalhadora é a estabilidade no emprego. Agora, qual é a taxa de aprovação aqui para a CNT? É muito difícil de determinar. Não encontrei uma estatística oficial. Só encontrei uma pesquisa do INEGI que foi feita e nos coloca mais ou menos entre 17% e 20% da população mexicana a favor da CNT. Podemos dizer 20/80%, 20% da população a favor, 80% não a favor. E não porque discordem das suas reivindicações, mas porque não concordam com os acampamentos. Essas pessoas que dizem não apoiar a CNT é porque ficaram presas ou foram prejudicadas pelos acampamentos da CNT, não necessariamente porque se oponham às suas reivindicações. Quais são as suas reivindicações? O pedido básico são dois: eliminar, revogar a reforma educacional e a lei do IST de 2007. É bem simples. Praticamente eles ficam sem um dinheiro que lhes pertence. Uma conta individual não é uma aposentadoria. Fizeram os professores pensarem que a conta individual era a aposentadoria, mas na verdade é só um sistema de poupança, pois esse dinheiro será devolvido de forma parcelada. Ou seja, ele receberá uma mensalidade equivalente à sua poupança. Mas o pior, ainda pior, é que se o trabalhador já demitido morrer e o dinheiro dele estiver com uma seguradora, é simples. No dia em que o trabalhador morre, o dinheiro se perde. Se ficaram 500 mil pesos na conta, esses 500 mil pesos não pertencem ao trabalhador, ficam nas mãos da seguradora. É uma perda de dinheiro para o trabalhador, porque simplesmente o que ele vai fazer é economizar, economizar, economizar. Não para o seu benefício, mas para o benefício de quem administra ou paga a aposentadoria, que é o mais complicado dessa situação. E aqui eu esclareço, não prejudica apenas os companheiros e companheiras que estão nas contas individuais, também prejudica quem está no 10º transitório, afeta aposentados e também afeta pensionistas. Renda vitalícia, retirada programada, mas nas duas você sai perdendo, não tem nem para onde correr porque as duas são ruins. E o que é uma pensão vitalícia? É simples. A pensão vitalícia diz que te concedem, você morre e acabou. Ou seja, a viúva não recebe nada e se houver filhos pequenos por orfandade, eles também não recebem absolutamente nada porque a pensão vitalícia não é herdável. Quando criança, fui muito influenciado pelos meus professores. Meus professores eram pessoas excelentes e eu acho que todos nós já tivemos aquele professor que era íntegro, era gentil, tinha ética e nos influenciou a sermos pessoas melhores. No meu caso, meus professores nos trataram com muita bondade. Desde crianças, muita paciência e agora, adultos, nós os lembramos. E esses professores que marcaram minha infância, eu quero que eles tenham uma boa aposentadoria.
que tenham uma boa pensão, que tenham um bom salário, que tenham uma vida digna. Então os aposentados e pensionistas entram no mesmo ritmo e ficariam iguais com uma pensão vitalícia ou com uma pensão universal? A pensão universal, deve ficar claro, não se baseia no seu salário. É um complemento que o governo vai dar. E vai ser a decisão do governo do momento que vai determinar quanto vai ser o valor que o aposentado e o pensionista vão receber. E obviamente o pagamento não vai aumentar, vai diminuir, pois obviamente nem para o pensionista nem para o aposentado é vantajoso, pior ainda para quem está em contas individuais. Porque simplesmente vão trabalhar para que aquele que nem sequer mexe um dedo continue enriquecendo às custas do trabalhador. Bom, agora por quê? Por que na Copa do Mundo? Por que durante esse torneio? Bom, a Coordenadora Nacional dos Trabalhadores da Educação não é nova nesses processos de luta. Ela já enfrenta o Estado há 46 anos, desde 1979, e praticamente tudo o que hoje um trabalhador ou trabalhadora da educação tem é graças à Coordenadora Nacional dos Trabalhadores da Educação. Nem foi dádiva do governo, porque o governo não vai te beneficiar em absolutamente nada. Por acaso vocês acham que o governo vai dizer que o professorado está ferrado? Vamos dar um pouquinho mais de grana, só um pouco mais de dinheiro. 13º, gratificações, bônus, aumento de salário, férias, aposentadoria, contrato coletivo de trabalho, aposentadoria digna, não é por bondade do governo. Tudo isso se deve basicamente ao processo de luta. Desde 1979, a CENTE vem coordenando, que nesses termos é a Coordenadora Nacional dos Trabalhadores da Educação. A Copa do Mundo como evento festivo é o de menos. Há um ano estivemos neste lugar, nos expressamos, nos manifestamos e a data, deixo claro, é o de menos. Que no final das contas, a Copa do Mundo não é para os professores, a Copa do Mundo é para, como diria Noam Chomsky, aqueles que se acham os donos do mundo, e quem se acha dono do mundo são os empresários, a classe política, mas daqueles que ganham bem pra caramba. Nesse caso, se o professor consegue pagar 150 mil pesos para ver um jogo, então tudo bem. Acho que ele vai passar fome por 1 ano ou 2, porque não vai conseguir recuperar esse dinheiro, então não conseguimos nada, não acontece nada. Voltaremos no próximo ano e, se for necessário, viremos no próximo ano e, se for necessário, viremos no próximo ano até conseguirmos. Que os companheiros que estão em contas individuais não tenham seu dinheiro tirado, que não roubem deles dessa forma, porque é um roubo descarado que vão fazer na cara deles. Não, já. Por fim, eu entendi que agora estão negociando aqui e se não chegarem a um acordo hoje, qual seria o plano? Amanhã é a inauguração da Copa do Mundo. Bom, se hoje não houver uma resposta concreta, eu não posso definir se o movimento continua. Quem vai decidir é a ANRE. Se a ANR disser, nós vamos em frente. Bem, todo bom militante da CENTE que entenda a problemática simples segue em frente para que ambos os problemas possam ser resolvidos. Senão, não há outro caminho bom. Muito obrigado. Espero que agora vocês entendam um pouco melhor a problemática e a situação em que eles estão agora. Minha opinião, só para finalizar, é apenas a minha opinião. Definitivamente é um tema complicado. Concordo com os caras da CENTE, mas também concordo que os protestos são incômodos. Mas ao mesmo tempo, concordo com o cara que diz que não nos dão outra opção. Isso é culpa do governo. Mas também concordo com os que dizem que a Copa do Mundo é a única coisa boa que temos. No México, há poucas coisas para comemorar. E eu concordo com eles, é que eu concordo com todos. Eu concordo com o povo do México, eu apoio o povo do México. Eu concordo com todos, que a coragem esteja com você e até a próxima!